dia, meu amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom domingo, quero desejar aqui um bom domingo a todos. Um domingo em família, na santa paz de Jesus. Queria começar esse estudo nessa manhã com uma oração, né, que é de costume nosso. A gente sempre começa a EBD orando, lendo uma palavra, mas nós vamos, como não tem louvor, né, e alguns irmãos são bem sinceros, eu não posso cantar também, então então a gente vai orar direto para a palavra, tá bom? Porque é o que a gente pode fazer, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, meu Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, por esse dia, pela nossa igreja, pela nossa liderança. Te pedimos para que o Senhor possa abençoar, Deus, esse dia, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e te pedimos, Deus, para que o Senhor possa ser conosco. Fala aos nossos corações nessa manhã, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados irmãos, a gente, como vocês podem observar o tema aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a questão de unidade, né? Até passei ao nosso líder presbítero Wagner sobre o que nós iríamos estar falando nessa manhã, né? Eu acredito que é um assunto pertinente, é um assunto que a gente que é válido falar. Eu acho que também tem muito a ver com o que a nossa liderança, os nossos professores vêm falando, que é sobre a questão do, né, a gente pode ver aí o presbítero veio trazendo sobre oração, que eu acho que é um pilar, né, do cristianismo, do cristão, daquele que segue Jesus, né? A gente pode ver também o evangelista Jânio, o pastor Ivan também comentou, né, sobre alguns pontos interessantes para aqueles que seguem Jesus, o Jânio também, né, nosso evangelista tio Jânio, falando sobre algumas coisas da arma, né, espiritual para a batalha, para vencer, para conquistar. O nosso evangelista Luiz também trazendo os assuntos, pontos interessantes para que a gente possa crescer na vida espiritual, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, da nossa liderança. Queria deixar aqui bem expressivo isso, o carinho que eu tenho por cada um. E tendo a convicção de que Deus está no meio do seu povo, né? Que Deus está agindo no nosso meio. Eu louvo a Deus por isso. A gente vai estar falando, né? Nosso tema, você já pôde observar, como viver em unidade em tempos de distanciamento social. Nessa manhã a gente não quer falar a minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho, se é certo ou errado. A gente não veio só falar sobre isso. A nossa ideia é transmitir a palavra de Deus, tá? Compartilhar o que Deus vem falando nos nossos corações. Isso deixa para um outro momento, mas se você observar a luz do tema, né, a luz do tema desse estudo, ele traz algo meio que contraditório. Como que eu posso viver em unidade em tempos de distanciamento social, né? A gente tem que desmembrar isso, né? Como que eu posso? Mas eu acredito que a gente pode sim, a gente tem vivido isso. Eu acredito que Deus tem revelado algo poderoso aos nossos corações, né? E eu queria trazer aqui um conceito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar muito com conceito sobre certas palavras, né? E unidade, o que seria, como que eu poderia conceituar, né? É mais fácil a gente trabalhar com conceito do que definição, né? Mas o conceito, um dos conceitos é o que? A qualidade do que apresenta a uniformidade, né? A capacidade de ser a capacidade de mostrar uma característica relevante, né, que apresenta. E Jesus aqui, se a gente for ler, que a gente vai falar sobre o livro de João, né, capítulo 17, que é uma oração de Jesus, né, eu acho que traz muito essa bagagem da última lição, né, que nós falamos, que o presbítero Wagner falou sobre como nós devemos orar, né, o próprio Jesus nos ensinando de como devemos orar. E Jesus aqui mostra mais um exemplo, né? Mais um modelo de oração pela unidade. Eu falei o conceito aqui para você e eu comecei esse estudo anotando aqui. Uma pergunta, eu pergunto para você, por que em uma das últimas orações de Jesus, essa oração sacerdotal era uma prévia, você pode ver no capítulo 1 que ele começa falando, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho,
para que o Filho te glorifique a ti. A gente percebe que Jesus está mostrando ali, apontando para aquele grande dia do sacrifício, em que mudaria o sentido de toda a humanidade, haveria um marco. A gente consegue observar isso. E não deixa de ser uma das últimas orações de Jesus, né? Orando, aí eu pergunto para você, Jesus ora pedindo a unidade. Por que será que nesses últimos dias a unidade da igreja ela é tão importante para nós cristãos, né? E conviver em unidade em tempo de distanciamento, onde nós precisamos estar distante. Quero que Deus nessa manhã fale ao seu coração que é possível sim. Nós temos uma arma poderosa que é o Espírito Santo de Deus, que toca os corações, que transforma vidas. Eu sou uma pessoa transformada, você é uma pessoa transformada, nós somos pessoas transformadas. E a gente sabe que o ser humano, para a gente iniciar aqui, que ele tem uma capacidade muito grande de se adequar e de vencer certos tipos de dificuldade. O distanciamento social, há uma unanimidade, eu acredito que no nosso coração, que é difícil, né? Eu confesso a você que é difícil, né? Mas eu também tenho certeza que na dificuldade aflora muitos sentimentos, muito afeto, muito carinho, muita saudade. Eu acredito que você tem saudade de mim, eu tenho saudade de você, eu tenho saudade do Rodrigo, né? Eu tenho saudade, às vezes, eu estava com saudade do Jânio também, mas tenho visto ele com um pouco mais de frequência, o Jânio tem me ligado, esses dias tem ligado para casa, né? Alguns irmãos sabem que minha família não mora aqui, né? Então, tem esse ponto negativo, se você parar para analisar, o ponto que Jesus iria morrer, até um dos seus discípulos fala assim, não, você não vai morrer, não, o que a gente pode fazer, né, para que você não venha sofrer? E o próprio Jesus pede para que ele se afaste, né, que ele percebe que é o inimigo tentando usurpar o propósito dele. Mas eu quero dizer para você que nessa dificuldade, Deus está mostrando para você muitas portas para você abrir de perdão, mais amor, mais comunhão. Eu acredito que a igreja vai sair mais forte. Você recebe essa palavra nessa manhã? A igreja ela vai sair mais forte. Eu tenho certeza, eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, que a igreja ela vai sair mais forte. Você vai sair mais forte disso. Você vai sair mais poderoso através do Espírito Santo, com uma capacidade. Eu acredito que a igreja ela vai não somente renovar, mas também ela vai demonstrar o amor de Jesus. Ela tem demonstrado isso, eu tenho certeza disso. E como que nós podemos fazer isso em tempo de distanciamento social, né? É bem complicado de a gente pensar de como fazer, mas eu quero dizer para você que é possível. E Jesus orou por isso, porque Jesus ia se distanciar dos seus discípulos. Olha que coisa interessante Deus falando para a gente nessa manhã. Jesus ele ia cumprir um propósito que, entenda bem, eu não quero falar sobre a Trindade e o fato de ele ser um, não quero entrar nessa questão, mas Jesus, o nosso Senhor, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus, né? E tem sua função aqui na terra, mas Jesus ele estava meio que se despedindo, né? Ele estava orando para que todos os seus discípulos fossem um no aspecto de mostrar Cristo. Que nessa manhã nós venhamos entender que nós precisamos mostrar Cristo nas nossas atitudes, possamos mostrar Cristo na nossa fala, na nossa comunhão e no nosso modo de viver. Felipe, eu não estou quase saindo de casa, eu não tenho muito... Na verdade, hoje, Felipe, eu quero ser sincero com você, eu estou com medo de sair de casa, essa é a verdade. Você pode estar pensando assim, mas eu quero dizer para você uma coisa, olha só. Jesus falou ali, eu vou falar sobre o capítulo 17, mas especificamente eu quero ler aqui, você pode deixar sua Bíblia aberta, é o versículo 33 do capítulo 16. Ele fala assim, essas coisas eu tenho dito para que tenhais em mim no mundo, ou para que tenhais paz em mim. Eu quero que você tenha paz em Jesus. Receba a paz de Deus nessa manhã. Os estudos vêm mostrando muita coisa interessante. Nessa manhã eu queria agregar na sua vida, como uma sequência de estudos alternativos, que Deus deposite sobre a sua vida a paz. Entenda uma coisa, não é a paz que o mundo dá.
essa paz ela não existe. Mas a paz de Jesus, oh aleluia, eu acredito que você está sentindo aí, a paz de Jesus, ela é maravilhosa, não tem como ser trocada, não tem como você, não tem dinheiro que compre. É algo até, eu fico muito, como eu posso dizer, fico até sem palavras, eu fico muito feliz pela graça de Deus poder nos alcançar com a paz dele. Ele fala aqui, versículo 33, tenho dito para que tenhais paz em mim, só há paz em Jesus. Encontre a paz em Jesus. A gente vai falar sobre unidade. Olha só, quero falar sobre a questão de dificuldade. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero dizer para você que você tem que encontrar a paz em Jesus. Você está conturbado, você está passando por dificuldade. Eu entendo perfeitamente, porque nós somos seres humanos. Nós estamos passando por dificuldade. Eu sei disso. Todos os dias nós temos as nossas lutas, todos os dias nós temos as nossas guerras, mas como eu sempre falo na igreja, para os nossos irmãos, para você que quando estava lá congregando com a gente em comunhão, vença mais um dia, vença outro dia, daqui você venceu um mês, daqui você venceu 2 meses, eu quero deixar essa marca na sua vida, que você é um vencedor, e aqui você precisa encontrar a paz, vamos chegar na unidade, calma, você precisa encontrar a paz, para vencer o mundo, você precisa encontrar a paz, e a paz é Jesus. Então, assim, eu quero dizer para você que você precisa ter ânimo, porque Jesus venceu. Eu quero dizer que você é um vencedor. E vivendo a unidade em tempos que nós estamos difíceis, como que nós podemos fazer isso, Felipe? Como que nós podemos fazer? Queridos, eu ia falar isso no final, mas eu vou puxar um pouquinho aqui, até porque a gente precisa remir o tempo, né? Há uma coisa muito interessante, fala a nível teológico, né? Eu acredito que esse acontecimento no mundo, né? Esse acontecimento mundial da questão da pandemia, eu acredito que vai estar nos próximos itens aí dos estudos teológicos, né? Por que vai estar? Porque a igreja, ela tem se transformado de uma forma poderosa, ela tem usado as armas. Você pode ver aqui, ó, a gente está falando através de um vídeo, né? A gente está falando através de um estudo em que nos tempos passados não existia a igreja. Aí eu te pergunto, a igreja parou? A igreja não parou. Existe uma matéria chamada História da Igreja, né? Em que acontece evoluções e que a gente vem vendo muitas coisas que vem acontecendo na igreja. Eu acredito que isso também, a nível teológico, né, vai estar a igreja se adequando. E eu quero dizer uma coisa, isso está no propósito de Deus, tá? A igreja atingindo um lugar aonde, até o nosso próprio bispo falou, quando nós estávamos em 4 paredes, nós não conseguíamos. Muitas pessoas se convertendo ao Senhor, percebendo que Ele é o único e suficiente Salvador, que sem Ele nós não podemos fazer nada. E isso é um ponto que nós podemos reconhecer, que nós podemos viver em unidade. Usar os meios, né, falando a nível teológico, usar os meios que nós temos para transmitir a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar também, né? Em tempos de distanciamento, como que nós podemos levar o nível da unidade? Como que nós podemos, Felipe, quem namora? Felipe, eu não vejo meu namorado tem 2 meses, tem 3 meses. Acostumado comer com ele um BK, né, que é o Burger King, um 3.0, um atômico, que são sanduíches, tá, irmãos? E eu não posso, porque a gente, né, até porque tá fechado também, eu não posso sair para tomar um sorvete, rapaz, eu tô sentindo até o cheiro do sanduíche, mas não pode. Como que eu posso estar aprimorando isso? O meu amigo, aquele que eu via todo final de semana, que eu trocava uma ideia, que a gente saía junto. Eu confesso a vocês que eu sou muito de cheiro de gente, sabe? De estar junto, de estar fazendo, quem está perto de mim sabe como que eu sou, como que eu gosto disso. E eu confesso a vocês que senti muito. Mas mesmo assim, a unidade do corpo de Cristo, ela prevalece quando nós estamos no Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Peça a Deus para derramar esse poder de unidade. Não se distancie no sentido de se afastar. Não deixe de ligar, não deixe... Olha só uma coisa interessante, né? Jesus, ele começa orando pela unidade. Eu li o versículo 1, ele começa orando pela unidade, né?
Qual o poder da unidade em meio ao distanciamento social? Qual é esse poder? O que ele pode influenciar? Não se distancie, escute o que eu estou falando para você nessa manhã, não se distancie de quem você ama. Use os mesmos meios que nós estamos usando para falar, através dar esse estudo para você. É o celular, hoje você pode fazer videochamada, videoconferência, você pode ligar, dá para ligar também, entendeu? Dá para mandar uma mensagem, se você, meio difícil, mas vamos tentar abraçar todo mundo. Felipe, eu não tenho celular, eu não sou muito bom nisso. Escreve uma carta, manda pro correio, entendeu? É até meio engraçado falar isso em século XXI. Manda pro correio para chegar lá em quem você quer, mas eu quero dizer para você que nós temos o poder da unidade em nossas mãos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Aí eu pergunto de você, o Espírito Santo de Deus está em você? Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você pode dizer, eu creio nisso, que a unidade está em mim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque mesmo no distanciamento, mesmo longe fisicamente das pessoas, eu posso ter unidade em Jesus. Eu posso ter a unidade do corpo de Cristo. Porque, irmãos, é verdade, é bem fato isso, que nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento bem delicado. Mas Jesus, ele começa orando, porque Jesus, e olha só, eu quero trazer a semelhança que você está passando, eu sei que não se compara, tá? Não se compara, Jesus, ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo, mas Jesus, ele ia passar por um momento difícil. Se você for ler quando Jesus está ali no monte orando, ele pede, é bem nítido isso, ele pede assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez você esteja pensando, e eu quero dizer para você que infelizmente há muitas pessoas se suicidando, há muitas pessoas tirando a vida uns dos outros, devido à dificuldade, né? À dificuldade. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele fala assim, você vai observar no texto, se você ler, os evangelhos todos relatam ele, um mais detalhado que o outro. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero dizer que para você nessa manhã, que a vontade de Deus é que você viva em unidade. Sabe o que você tem que fazer? Ligue para o seu pastor, ligue para o seu líder, ligue para o seu amigo da escola, sabe? Mande uma mensagem para ele. Vocês estão brigados? Você tem dificuldade? Ligue para ele. Faça alguma forma que você venha ter unidade. O Espírito Santo vai te dar criatividade para fazer isso. Eu acho legal a gente falando disso porque a igreja está se adequando que até os jornais falam, né? Um novo normal, né? Mas a gente acredita que muitas coisas boas ainda vai vir pelo nosso meio, né? No nosso ambiente de convívio social. Isso é uma passagem difícil, né? Em que é uma guerra, em que perdemos alguns guerreiros, mas nós temos certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado. E eu peço a você que use esse meio, a unidade que o Espírito Santo que colocou em você, quando você o recebeu, para transmitir o amor de Jesus. Aqui Jesus, ele ora, olha só que coisa interessante, ele ora pedindo a unidade, ele ia passar por um momento difícil, ele ia passar por um momento de dificuldade. Você talvez esteja passando, como eu falei, não se compara, mas você esteja passando por dificuldade. Mas eu quero dizer para você que a dificuldade, ela mostra o poder de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Como eu creio nisso? Todos os dias eu faço menção disso. Eu creio em Jesus que nós vamos vencer. A gente pensa algumas coisas que podem parar os nossos projetos, as nossas metas, mas a gente ora ao Senhor e Ele mostra um novo horizonte, né? E Jesus, ele começa orando aqui pedindo para que a gente venha, para que o Pai seja glorificado no objetivo para qual ele nasceu, que era morrer por nós. O versículo 2, ele fala que a unidade revela a vida eterna. Todos nós buscamos a vida eterna. O versículo 2 fala assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheço a ti como o único e verdadeiro, e a Jesus como a quem enviaste. A vida eterna é essa, conhecer Jesus, que na unidade, como eu escrevi aqui, a unidade, ela revela a vida eterna. O desejo de Jesus era que eles unidos viessem mostrar a salvação, a vida eterna. A unidade, ela é um dos meios que nós podemos entender que mostra Jesus. Eu quero dizer nessa manhã que você tem o poder em suas mãos de mostrar Jesus para as pessoas.
né? Jesus estava orando para que, de uma certa forma, ele, se você ler o capítulo todo, ele fala, a expressão dele é mais ou menos assim, assim como tu foste comigo, eu quero que eles sejam contigo. Assim como tu foi um em mim, eu quero que eles sejam um em mim. Vocês estão conseguindo entender nessa manhã? O versículo 6, olha só, o versículo 6 fala bem assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiastes e eles guardou a tua palavra. E eles guardaram a tua palavra. O versículo 6 fala: a unidade ajuda a guardar a palavra de Deus. Uma coisa interessante que eu quero trazer para você aqui, que eu até anotei aqui, a unidade, ela tem um poder. Esses dias eu estava conversando com meu pai sobre, né, a questão do que está acontecendo, desse processo da pandemia, dessa dificuldade toda que nós estamos passando. E acaba que finaliza ali na palavra de Deus, né? A gente acha interessante. Esses dias eu estava conversando com o Vinícius também sobre o livro de Apocalipse, coisas interessantes. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele é bem complicadinho no sentido de você querer buscar interpretação. Eu lembro que até logo que começou esse processo, né? Eu falo assim sorrindo, mas para que a gente venha descontrair um pouco. Logo que começou essa pandemia, a gente soltou uma pergunta até pastor Ivan, né, para o próprio Vinícius: qual selo apocalíptico nós estamos, né? São perguntas que é difícil de responder, mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, não é falando sobre o fim dos tempos, que a gente não está falando sobre isso. Quando você está em unidade, tudo se volta para Cristo. As suas tribulações não é só sua. A gente ora junto. Quantas pessoas, irmãos, olha só, vivendo em unidade. Quantas pessoas, se a gente botasse na ponta do lápis e escrevesse com a caneta, quantas pessoas já foram curadas? A gente observa nos cultos, nas lives. Quantas pessoas já foram curadas, né, do Covid-19, que receberam a cura, que estão saindo dos hospitais? Você pode dar glória a Deus por isso? Através da unidade, porque a unidade ela tem poder. E eu quero dizer, não é porque estamos distantes que nós não vivemos em unidade. Você está entendendo? Não é porque estamos distantes nós vamos deixar de viver a unidade. A unidade, ela é um selo, ela é uma marca do Espírito Santo. Ele tem prazer em demonstrar, em derramar essa unidade. Então, queridos, entenda uma coisa: se você está com um sentimento no seu coração em que o distanciamento está atrapalhando o teu relacionamento com a igreja, porque você é a igreja. O templo é o templo, a igreja é a igreja. Se o distanciamento está atrapalhando, ore ao Senhor, busque paz, como nós lemos em João capítulo 16, versículo 33. Busque paz e tende força que você vai vencer. Não se afaste, não se distancie. Eu quero trazer essa palavra pessoal para você, porque depende de você. Ligue para o seu pastor, diga que o ama, mande uma mensagem. Até o bispo falou domingo passado. Não mande aquelas mensagens, né, copiadas. Escreva você, meu bispo, pastor Ivan, pastor Roberto, quero dizer que eu amo o Senhor. Irmãos, a nossa liderança, ela, na verdade, a liderança da igreja mundial, aqueles que são tementes ao Senhor, que não são proselitistas, mas que querem levar a palavra de Deus a todo custo, não apenas fazer oba-oba, eles estão sofrendo, irmãos, porque pastor precisa ter contato com a ovelha. E o nosso bispo, ele é muito disso, de ter o contato, de falar, ele gosta de saber, ele gosta de estar perto. Pastor Ivan também, entendeu? Então, assim, não deixe que... Eu sei que o pastor tem que cuidar das ovelhas, mas nós estamos vivendo um momento que você pode também. Eu quero dizer para você que o distanciamento social, ele deve ser vivido, sim, respeitado, sim, mas isso não deve atrapalhar a sua unidade. Quantas pessoas estão recebendo a cura, estão saindo dos leitos dos hospitais curados, através da oração, através da motivação dos nossos irmãos em oração, né? Você na sua casa. Eu glorifico a Deus que a igreja não parou. E eu glorifico mais ainda porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. E não vai parar. Nada pode parar a igreja do Senhor. Você não pode parar. Você não pode estagnar. E a unidade, ela tem essa capacidade. A unidade, ela tem esse poder. Olha só, o versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Ficou a sua Bíblia aberta. Eu sou da antiga, irmãos. Eu tenho que dar estudo lendo a palavra. Versículo 9.
porque eles que eu rogo. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas porque eles, por aqueles que me deste, porque são teus. O versículo 9 eu anotei aqui, a oração gera unidade, irmãos. O próprio presbítero Wagner falou muito sobre isso na lição passada. Se você ainda não viu, veja. Tá? É algo edificante. A oração, ela gera unidade. Olha só como nós estamos, o Espírito Santo de Deus está ligando as coisas para que você venha ter entendimento que nesse tempo de distanciamento social, você precisa viver em unidade. A oração, Paulo, eu não estou, Paulo Felipe, né, como você quiser chamar, eu não estou conseguindo falar com ninguém, eu quero ficar na minha. Irmãos, entenda uma coisa, Deus não quer que você fique isolado. Anote isso aí. Deus não quer que você fique isolado. Você só fica isolado se você quiser. Se você determinar isso para você. Felipe, eu estou meio desmotivado. Pegue o seu celular, veja os seus contatos, ligue para o irmão da igreja. Esses dias eu estava conversando com o Vinícius, como já falei anteriormente, sobre o livro de Apocalipse, tirando algumas dúvidas, conversando isso, como isso é bom, irmãos, como traz crescimento, como traz unidade. E quando a gente ora, você já orou pelos seus amigos? Você já orou pelos seus amigos? A gente tem que estar orando um pelos outros. Quando você ora, Jesus aqui está orando para aquele que o Senhor, o Pai, deu a ele. Nós precisamos orar um pelos outros. Queria ligar isso aqui à lição a última lição. Nós precisamos estar orando, irmãos. Não deixe de orar. A unidade, ela precisa dessa semente que é a oração. Versículo 11. O versículo 11 fala assim, a gente está pulando, porque são textos que senão a gente vai aqui embora vai ter que fazer outro domingo. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Olha só que coisa interessante, eu anotei aqui. A oração, ela gera unidade. A unidade ajuda a guardar a palavra. Irmãos, quando você está sozinho, quando você decide ficar só, quando você decide ficar distante, eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está querendo falar nessa manhã. Quando você decide ficar distante, essas características que nós estamos passando aqui na manhã, ela fica distante. Porque na unidade você consegue aprimorar, mesmo tendo distanciamento social. Orar uns pelos outros. Ligue para alguém, converse, mande uma mensagem. Nossa, irmãos, como nós temos meios hoje, talvez hoje seja a conclusão de estudos alternativos, que vem justamente falar com você nessa questão de distanciamento social. Ligue, está com saudade do seu pastor, ligue para ele. Eu tenho certeza que o bispo não vai deixar de atender você. Nosso pastor Ivan não vai deixar de atender você, o seu amigo. Eu acho uma coisa interessante, nós vamos falar já sobre isso, o versículo 11, ele fala sobre isso, que nós lemos. Olha só, a unidade gera segurança. Irmãos, como é bom a gente estar unido, né? Um conta com o outro. Eu preciso de alguma coisa, a gente vai lá e ajuda. Eu estou precisando de alguma coisa, você vai lá e me ajuda. Eu achei legal aqui, até queria ressaltar, o bispo conversou comigo também, ficou um pouquinho preocupado. O Jânio me ligando, né, para saber, porque muitos sabem que eu sou autônomo, então eu vivo um dia de cada vez, né? E o Jânio sempre me ligando para saber como a gente está. Isso é muito bom, irmãos, isso é muito bom. Faça isso também, tá? Você é adolescente, ligue para o seu líder. Você é jovem, ligue para o seu pastor. Mostre o carinho, que às vezes, irmãos, a gente precisa, na verdade, o ser humano ele precisa se relacionar. Aí eu te pergunto, como é que a gente se relaciona em tempo de distanciamento? Tem muitas formas de se relacionar, tá? Tem muitos meios de se relacionar. Então a gente pode sim viver em unidade em tempo de distanciamento social. O versículo 12, vamos ler o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os com o teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, ao certo filho da perdição, para que se cumprisse essa escritura. A unidade gera segurança, a unidade salva, irmãos. Quando você decide, olha só, eu estava falando aqui sobre essa questão de, né, que o Vinícius, a gente começou a conversar sobre o livro de Apocalipse e tal. Tanto edifica ele quanto me edifica. E ele me procurou para a gente conversar.
Então, assim, não fique distante, procure. Você quer soltar um assunto, sabe aqueles grupos do WhatsApp que você tem, né? Que não adianta a gente falar que não tem, que tá em silêncio vários dias. Manda uma mensagem, troca uma ideia, solte algo engraçado, né? Que venha trazer a comunhão, que venha revelar o seu carinho. Eu sei, irmãos, eu sinto falta muito de muita gente, sinto falta do Rafael, né? Eu sinto falta aí até das meninas da dança, né? Por exemplo, a Ana, faz tempo que eu não vejo a Ana da Bia, né? Do tio Cláudio. Então, assim, são pessoas que a gente gosta, mas que não está podendo ver. E como que a gente vai falar com eles? Eu acho que a gente pode mudar o nosso estilo de vida. Como eu falei anteriormente, a gente tem a capacidade de se adequar e de mudar os tempos difíceis. O ser humano ele foi projetado para isso. Você tem essa capacidade. Com o Espírito Santo ainda fica muito mais forte. Vamos lá. Aqui eu li o versículo 12, né? O versículo 12 fala sobre salvar, né? A unidade ela tem o poder de salvar. Eu não sei quantos que viram aqui, eu vou até ler novamente. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Olha só que interessante, irmãos. O poder da unidade e o poder do corpo de Cristo. Eu não sei quantos sabem, eu não vou citar nomes aqui, mas eu sempre gostei, os irmãos sabem, alguns sabem, quem está próximo de mim, eu sempre gostei do rock, né? É um rock que eu falo assim, que é edificante, né? Que é cristão. E esses dias agora, se não me engano, foi semana passada, aconteceu um fato histórico. Quem conhece, quando você gosta de alguma coisa, você busca informações e abre um leque de opções para você pesquisar. E hoje, essa semana, se não me engano foi essa semana passada, aconteceu um fato histórico, né? Falando sobre a questão da unidade. Uma banda, né, do mundo secular se reconciliou com um cantor que hoje ele se converteu, hoje não, já tem tempos ele se converteu ao evangelho e teve muito atrito, quem acompanha sabe, teve muito atrito e olha só, irmãos, para você ver o poder da unidade, o poder do Espírito Santo em tempos de distanciamento social. Eles fizeram uma live e uma transmissão, né, na banda, no canal da banda, e chamaram o cara para se reconciliar. Quem acompanha essa banda sabe, na verdade quem acompanha o cara da banda sabe o quanto isso mostra o dedo de Deus, mostra o poder de Deus. Estou exemplificando aqui, irmãos, que a unidade ela gera segurança, ela salva, né? Jesus ele ora aqui, Senhor, dá segurança a eles. O versículo 12 é basicamente isso, dá segurança, salva, guarda eles. Quando nós decidimos viver a unidade, quanto tempo que eu imagino que esse cantor, esse cantor cristão, que hoje ele é cristão, ele se converteu, orou para que isso acontecesse. Eu acredito que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em tempo de distanciamento, Deus está fazendo milagres, liberando portas de perdão, portas de salvação, né? Eu acredito que nesse momento Deus está agindo, Ele não deixa de agir. E um dos meios de Deus agir é trazendo a unidade, trazendo o perdão, trazendo a paz. O versículo 15 fala aqui, vamos ler o versículo 15, a gente já está finalizando. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A unidade gera o entendimento que será difícil, mas te livra do mal. Ela gera a consciência, né? O versículo 15 fala, não peço que tire do mundo. O Senhor Ele não quer que você viva de uma forma alienada. Ele quer que você viva nesse mundo. Mas entenda uma coisa, Ele está com você para te livrar do mal. Receba essa palavra nessa manhã, que você venha ser livrado do mal, porque a unidade, quando nós vivemos em unidade, irmãos, olha só, quantas pessoas, eu ressalto novamente, quantas pessoas estão saindo dos leitos dos hospitais por conta do Covid-19 através da oração. A oração, ela gera unidade, e nós falamos isso, que nós exemplificamos nesse texto de João 17, a oração, ela gera unidade, e a unidade gera salvação, a unidade ela gera segurança. Irmãos, como é bom se sentir segurança. Como é bom você se sentir seguro.
você saber que tem alguém que gosta de você, alguém que está orando por você, que nessa manhã Deus vem despertar no seu coração o desejo de orar uns pelos outros, o desejo de manter firme a palavra de Jesus, de guardar, porque a palavra foi dada no capítulo 17, que nós seremos protegidos pelo Senhor. O versículo 33 do capítulo 16 fala que ele venceu para a gente ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, que o Senhor nessa manhã venha te dar um bom ânimo, venha te dar um novo vigor, uma nova capacidade, porque nós acreditamos, nós estamos falando nessa transmissão com você, mas eu acredito que Deus está agindo nesse momento na sua vida. Ele é poderoso para fazer, porque ele vai muito mais além do que onde esse áudio, esse vídeo pode chegar. Você está ouvindo com seus ouvidos, mas Deus está trazendo no seu coração a palavra certa, o sentimento certo. Eu acredito nisso. Versículo 22, para a gente finalizar aqui. Versículo 22 e 23, ele fala bem aqui, vamos ler. Olha só, eu queria finalizar falando sobre como viver em unidade em tempos difíceis, né? Em tempos de distanciamentos sociais, porque querendo ou não é difícil você ficar longe. Eu acostumado a ver os pastores, a ver os amigos. Eu gosto muito de igreja, quem me conhece sabe o quanto que eu amo estar na igreja. Não é religiosidade, não é tipo um amuleto, mas me traz paz, me traz alegria. Eu gosto de estar ali com os irmãos. Sinto falta de quando algum não vai. E isso mexe com a gente. Eu sei que o distanciamento social tem mexido com você, mas eu quero dizer para você nessa manhã que essa manhã o Espírito Santo de Deus está mexendo com você, está tocando no teu coração, trazendo a unidade, trazendo a oração, trazendo a perseverança, trazendo a força que você precisa para continuar essa caminhada. Porque você não está só nessa caminhada. Deus é contigo para onde quer que você for. Esse é o legado que ele deixou para a gente. E aqui para a gente finalizar, versículo 22 e 23. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, Deus e Jesus, né? Ele está querendo trazer essa semelhança para a gente. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós precisamos todos os dias nos aperfeiçoar, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Uma forma de o mundo conhecer Jesus é na unidade. Nós precisamos nos manter unidos. E já demos vários meios de como nós podemos nos unir em meio ao distanciamento social. É possível nós vivemos em unidade, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Que lindo isso. E olha só, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes. Não só conhecer Jesus, mas também revelar o amor dele. É isso que o Senhor está querendo nos falar nessa manhã. Para que nós, através da unidade, nós venhamos propagar o nome de Jesus, anunciar o nome de Jesus e o amor seja revelado. Bem certo é que nós precisamos de amor. Nós precisamos de amor, nós precisamos amar, nós precisamos demonstrar esse amor que só Jesus tem. E é através da unidade. Eu queria finalizar falando isso. A unidade aperfeiçoa e revela. Olha só, ela nos aperfeiçoa e revela. O próprio Jesus orando fala, olha só, eu neles e tu em mim. Ou seja, Senhor, ele estava orando, meu Pai, traga a unidade a tal ponto de como eu sou contigo e que eles venham ser em mim. Essa unidade, ela só pode vir de Jesus. Que essa unidade que nós procuramos nessa manhã, que Deus está falando no nosso coração, venha diretamente do Pai aos nossos corações. Essa é a minha oração. Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja anunciado e que o amor dEle também seja revelado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, o teu caminhar, aqueles que estão trabalhando, que tem que trabalhar, aqueles que estão em casa, que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração. E esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor te abençoe e faça prosperar os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, fique na paz e amém.